Já que hoje é Natal, dia 25, eu resolvi gravar um vídeo com 7 ensinamentos do Mestre Jesus. Obviamente, Jesus tem muitos outros ensinamentos além desses 7, mas eu selecionei esses 7 que tocam bastante o meu coração e que eu consigo olhar e colocar em prática na minha vida, e eu espero que sirvam para a sua vida também. O primeiro ensinamento de Jesus é a importância do silêncio, tanto da meditação, quanto da oração, quanto os momentos que ele precisava estar a sós para se recolher, para se conectar com ele mesmo e com o Pai. Todas as vezes que ele precisava falar com Deus, todas as vezes que ele precisava ter esse momento de reconexão e entender o direcionamento para onde ele iria, o que ele precisava fazer para se encher, ele se recolhia, ia para o silêncio, buscava o silêncio. Isso era fonte de força, fonte de clareza, fonte de conexão com Deus, fonte de direcionamento. Tem várias passagens na Bíblia que reforçam isso. Às vezes que Jesus se isolou. Jesus deixou os discípulos, deixou as multidões e foi se recolher para se conectar com o Pai, se conectar com Ele mesmo, com aquilo que fazia sentido para que ele pudesse continuar a sua jornada. Jesus nos ensinou dessa forma que a intimidade com Deus, o direcionamento que a gente precisa do alto, da nossa intuição, do Espírito Santo, ele acontece muitas vezes longe dos ruídos, ele acontece longe das multidões, ele acontece dentro da gente quando a gente se conecta e resolve silenciar todas as outras coisas, todo o barulho. Por isso é tão importante quando a gente fala de meditação, quando a gente consegue silenciar a nossa mente, silenciar o barulho, todas as vozes, todas as interrupções. E o silêncio, ele precede a direção, o direcionamento que muitas vezes a gente precisa ter na nossa vida. A segunda lição importantíssima que eu tiro é a convicção de quem Jesus era, de quem ele era, a compreensão do seu propósito e do seu objetivo de vida. Jesus, ele tinha clareza absoluta do seu propósito, da sua missão de vida, daquilo que ele precisava fazer. E mesmo Jesus tendo sido questionado, perseguido, mesmo tendo passado por chacota, por situações tão dolorosas, ter sido morto, ter sido tantas vezes ridicularizado, não fez com que ele parasse. E você vê que Jesus não tentava agradar as pessoas. Ele simplesmente era. Ele simplesmente cumpria o seu propósito. E muitas vezes ele desagradou pessoas importantes, ele desagradou pessoas da família, pessoas próximas. Ele foi desonrado muitas vezes, mas mesmo assim, ele persistiu e perseguiu o seu propósito de vida. Ele tinha total clareza de quem ele era e do que ele precisava fazer. E isso nos mostra que quando a gente tem intenção e tem clareza do nosso propósito, do nosso objetivo, não importa o que falem, não importa as circunstâncias, porque a gente tem muito bem definido, muito claro o nosso alvo. A terceira lição que eu tiro é que Jesus, ele curava quem realmente estava disposto, quem realmente queria ser curado. A pessoa precisava aceitar, ela precisava acreditar e ter fé. Jesus poderia ter curado muito mais pessoas. Jesus poderia ter feito muitos e muitos outros milagres. Nem todos estavam prontos para isso. Nem todos queriam de verdade. E aquela passagem da mulher do fluxo de sangue deixa isso tão claro e é tão impactante, principalmente quem assistiu The Chosen, você consegue ver melhor, absorver melhor essa cena e é tão interessante. Claro que The Chosen não relata exatamente todas as coisas da forma que está na Bíblia e da forma que realmente aconteceu, porque tem toda essa questão da dramaturgia ali presente. Mas é muito interessante, é muito emocionante quando você percebe a fé daquela mulher. E ele deixa isso claro, a tua fé te curou, porque ela realmente quis ser curada. E ela realmente acreditava que Jesus tinha a cura para ela. E quando Jesus chegava para uma pessoa, Jesus perguntava: "O que queres que eu te faça?" Jesus já sabia. Ele sendo Deus, ele não precisaria perguntar para a pessoa.
ele sabia, mas ele queria ouvir da própria pessoa. Isso nos mostra que a fé ela não é passiva. Isso nos mostra também que a gente precisa querer. Transformação, ela exige muito mais do que só um desejo, ela exige a aceitação, a confiança, a fé. E isso também nos revela que existem várias pessoas que não estão dispostas a mudar, a fazer diferente, porque elas podem falar, mas as atitudes são diferentes, as atitudes são outras. Às vezes elas parecem que querem mudar uma situação, mas não estão dispostas a aceitar essa mudança e a ter uma fé genuína que isso pode acontecer. A quarta lição que eu aprendi com Jesus é que a gente não precisa ser perfeito. A gente precisa só ter um coração disposto a aprender. Um coração disposto a fazer diferente. Jesus não chamou as pessoas perfeitas, os discípulos perfeitos. Jesus chamou aqueles que estavam dispostos. E quando a gente vê relatos dos discípulos, de pessoas que andaram com Jesus, a gente vê uma série de pessoas falhas, pessoas que tiveram dúvidas, pessoas que questionaram, pessoas que fizeram coisas que depois se arrependeram. E na nossa vida não é diferente. Quantas vezes a gente duvida, quantas vezes a nossa fé não é uma fé tão inabalável assim, quantas vezes a gente erra querendo acertar, mas o importante é que a gente esteja disposto a corrigir a rota, a não colocar a culpa nos outros ou terceirizar, né, como dizem, a culpa, ou aceitar o erro, mas quando a gente entende que a gente pode ser uma versão cada vez melhor, que a gente pode sim evoluir, que a gente pode sim buscar sabedoria, buscar maturidade, buscar entendimento, direcionamento, e que a gente está aqui para evoluir, desde que a gente não fique preso no orgulho, que a gente entenda que a gente pode sim ser melhor a cada dia. A quinta lição, que é um complemento da anterior, é que Jesus nos chama para metanoia, para mudança de mente, a mudança de comportamento. E isso não tem a ver só com rituais externos, mas principalmente internos. Quando a gente muda de direção, quando a gente muda a nossa forma de pensar, quando a gente aprofunda na nossa transformação interior. E óbvio que isso vai se externalizar de alguma forma. Quando a gente tem um coração disposto, a gente tem uma mente disposta, a gente é capaz de mudar verdadeiramente e fazer a diferença verdadeiramente. Tem a ver também com a mudança de rota, mudança de caminho. Então é esse arrependimento, quando a gente se arrepende de uma forma genuína, quando você entende que o que você faz ou que você fez já não faz mais sentido, você se arrepende e você muda a sua rota, você muda o seu comportamento, você direciona para o lado certo, para onde você quer seguir. A sexta lição é sobre não andarmos ansiosos. Inclusive tem uma passagem tão linda sobre isso, de não andarmos ansiosos sobre coisa alguma. Olha só os pássaros no céu, os lírios dos campos, porque toda vez que a gente entra nesse ciclo de ansiedade, isso rouba a nossa paz, isso rouba o nosso poder de se conectar com Deus, de acalmar a nossa mente, volta para o silêncio. A ideia de quando a gente está com uma mente ansiosa, a gente está com uma mente barulhenta. E isso impede com que a gente escute verdadeiramente a voz de Deus, escute a nossa voz interior para que a gente consiga decidir e entender os melhores caminhos. Porque a gente se deixa abalar pela agitação do mundo. Ansiedade com as contas, ansiedade com o que a gente vai fazer da vida, ansiedade com mil coisas que a gente permite que entre na nossa vida e tire o nosso compasso. E a sétima lição e mais radical de Jesus é a lição do perdão. Eu já falei algumas vezes sobre o perdão aqui no canal e Jesus reforçou a importância do perdão em vários momentos, em várias passagens. A gente percebe isso, tanto de não atirar pedras sobre os pecadores, sobre aquelas pessoas que os outros queriam condenar, apedrejar, quanto também quando a gente recebe a graça e quanto a gente é perdoado todos os dias, o quanto isso também a gente pode liberar esse perdão para o outro, entendendo que muitas vezes a gente aponta os erros do outro, mas a gente também está cheio de erros
Isso também é perdoar, é nos perdoar. Muitas vezes o perdão também precisa vir de nós mesmos. O perdão da gente mesmo, dos erros que a gente já cometeu, das coisas que a gente gostaria de fazer e não fez. Tem muita gente carregando esse rancor, essa amargura por si mesmo, por não ter feito coisas que gostaria de fazer. E da mesma forma com o outro. Às vezes a gente é incapaz de perdoar, porque a gente se acha soberano demais. A gente se acha perfeito demais. E aqui o perdoar está longe de ter que andar com aquela pessoa, ser melhor amiga, ter que conviver diariamente. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com liberar. Liberar principalmente o seu coração, entendendo que você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode dar aquilo que você preenche o seu coração. Então preenche o seu coração de amor, de compaixão, para que você não tenha que ficar carregando ninguém, segurando ninguém, porque o outro só dá aquilo que ele tem também. E isso tem a ver com retribuir o mal com o mal. Se o outro te fez mal, entenda que esse é o melhor que ele pode dar. Não carregue isso para você, não aceite isso para sua vida. Simplesmente deixe-o com a escolha dele. Entenda que você é diferente, que você não precisa carregar o peso de ninguém, porque muitas vezes você acaba se prejudicando porque você está tentando carregar aquilo que é do outro. Você está carregando um rancor, uma bagagem, um ódio que é do outro e não é seu. Então escolha perdoar, não só pelo outro, mas principalmente por você. Comenta agora aqui embaixo qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu com Jesus.